Estou junto à bilheteira daquela que é hoje um dos monumentos mais visitados no nosso país. Eu diria mesmo um surpreendente monumento, se pensarmos que estamos a falar, afinal, de uma livraria. Isso mesmo, de uma livraria. Não é uma livraria qualquer. Afinal, serão muito poucas, se é que existem mais, livrarias onde, no mundo, se paga para entrar. Mas é isso que acontece aqui. Porque, de facto, esta é uma livraria excepcional. Aquela que tem vindo a ser considerada como uma das mais belas, se não mesmo a mais bela livraria do mundo. A Livraria Lelo. Estamos na Rua das Carmelitas, no Porto. E esta livraria foi inaugurada há 110 anos atrás, em 1906. Mas a sua história, a sua origem, começa umas décadas antes, não muito distante daqui, na Rua dos Clérigos. E cá estamos nós, na emblemática Rua dos Clérigos. E foi aqui, com efeito, que há já quase 150 anos nasceu a livraria dos irmãos Lelo, a livraria Chartrand. Livraria Chartrand, sim, porque com efeito a origem desta famosa livraria remonta a esse ano de 1869, quando um cidadão de origem francófona, Ernesto Chartrand, cria aqui, na Rua dos Clérigos, a sua empresa, a sua livraria, que ficará com o seu nome, daí Livraria Chartrand. É um homem com uma enorme vocação e sensibilidade cultural. E a sua livraria será não só um espaço de comercialização de livros, mas, e acima de tudo, uma editora. Chartrand vai se preocupar muito com a edição de livros e acabará por editar, publicar nomes conceituados. Alguns se tornarão bem célebres, como é o caso de Camilo Castelo Branco. Aliás, ainda hoje a livraria Lelo e Irmão, nos seus arquivos, possui uma série de correspondência trocada entre Ernesto Chartrand e o Camilo, que se vai queixando de um modo amargurado ao seu editor da cegueira que o está a tomar e que, como bem sabemos, o acabará por levar ao suicídio. Mas se é verdade que a livraria nasce aqui em 1869, também não deixa de ser verdade que Chartrand acabará por falecer de um modo muito precoce, aos 45 anos. Entretanto, a sua livraria é adquirida por outras sociedades. Mas onde é que entram aqui, afinal, os Lelo? Bom, 12 anos depois de Ernesto Chartrand criar aqui, na Rua dos Clérigos, a sua livraria, um Lelo, José Lelo, cria também ele a sua livraria, numa rua muito próxima, a Rua do Almada. Tá. E já nos encontramos nessa outra rua histórica da cidade, a Rua do Almada, que evoca essa personalidade, o governador João de Almada, responsável no século XVIII pela modernização da cidade. Uma rua que no século XX ficará muito associada à grande concentração de casa de ferragens. Mas nos finais do século XIX, em 1881, foi exatamente esta rua que José Pinto de Sousa Lelo escolhe para aqui criar a sua casa de comercialização e edição de livros. José Lelo, que pouco depois ficará associado ao seu irmão nesse negócio, e surge assim Lelo e Irmão. Ora,
Esta livraria aqui na Rua do Almada vai tendo bastante sucesso. E em 1894, Lelo e irmão vão dar um passo muito importante no crescimento da sua empresa. Vão adquirir a livraria Chá de Rome. É a partir daqui que nós assistimos a esta junção destes dois grandes projetos de livrarias e de editoras na cidade do Porto. Aos Lelo interessa-lhes ter a livraria Chá de Rome, não pela parte comercial, mas exatamente pela grande carteira de escritores que editavam na Chá de Rome. E a verdade é que o negócio dos Lelo vai prosperar, de tal forma que poucos anos depois o seu espaço comercial aqui na Rua do Almada é já muito exíguo. Eles começam a sonhar com uma grande livraria, uma livraria marcante. E onde a construir? Bom, não muito longe daqui, num local que estava a assistir, nessa altura, a uma profunda transformação urbanística na cidade. Vamos até lá. Acima da Rua do Almada e da Rua da Fábrica, e entre a Rua das Carmelitas e a Praça Guilherme Gomes Fernandes, que durante muito tempo foi designado, ainda o é, pelas pessoas mais antigas da cidade, como a Praça Santa Teresa, durante muito tempo desenvolveu-se um convento, um dos mais importantes conventos femininos da cidade do Porto, o Convento das Carmelitas, e daí o nome da Rua das Carmelitas. Ora, em 1834, na sequência da Guerra Civil entre liberais e absolutistas e da vitória dos primeiros, dá-se a extinção das ordens religiosas. Mosteiros e conventos são fechados, nacionalizados e depois vendidos em asta pública. Uns, outros entram no domínio público. Foi o que aconteceu com o Convento das Carmelitas, que acabará por ser demolido. E já nas últimas décadas do século XIX, essa área da cidade vai ser objeto de uma intervenção urbana, cuidada, qualificada. Surge então uma série de arruamentos, onde vão surgir edifícios de cuidado arquitetónico. Aqui vão-se localizar as mais importantes casas comerciais da cidade. A elite portuense passa a frequentar este local. Por exemplo, o famoso Clube Portuense da elite da cidade vai-se sediar nesta área. Ora, este aspecto chique, qualificado, dá origem, de resto, a designações como a desta rua nos encontramos, a Galeria de Paris. Isto diz-nos bem desse ambiente social, também comercial, desta nova área da cidade do Porto. E foi nesta área que os Lelo irmão escolheram para construir a sua nova livraria. Foi, pois, nesta área moderna da cidade, mais precisamente na Rua das Carmelitas, que a 13 de janeiro de 1906, os Lelo irmão vão inaugurar a sua nova livraria. Um edifício surpreendente para a cidade e para o país. Afinal, não se tratava de um mero espaço de venda de livros. Era uma verdadeira catedral. Um espaço revivalista, neogótico, com os seus arcos quebrados, os seus rendilhados, a estrada de luz, lembrando as catedrais do gótico. Mas, apesar de revivalista, é também um espaço de modernidade. Não deixa de ter apontamentos de arte nova, que vinham então marcando, do ponto de vista artístico, o panorama europeu, mas também de uma enorme modernidade na utilização de novos materiais, porque muito do que vemos ali é feito em betão, o que se torna, de facto, num dos edifícios pioneiros na utilização desses materiais no nosso país. E há aqui que salientar um nome injustamente esquecido, o de Xavier Esteves, o engenheiro responsável pelo projeto. Esta catedral dos livros, esta catedral do conhecimento, da arte e da ciência, e são exatamente a arte e a ciência que nos aparecem representados sobre estas figuras femininas na fachada do edifício. Bom, esta catedral
apesar de surpreendente pela exuberância decorativa no seu exterior e no seu interior, apesar de surpreendente pela modernidade, pelos materiais utilizados na sua construção, ela, no entanto, não deixa de se integrar a um contexto mais geral, nomeadamente do ponto de vista artístico e também do contexto muito próprio, social e político do Porto dos finais do século XIX e daqueles inícios do século XX. Comecemos pela questão artística. Estes revivalismos fazem, afinal, muito parte, vinham marcando as últimas décadas do século XIX entre nós, em torno do romantismo, onde era muito habitual este apego ao querer imitar antigos estilos do passado. Daí fazer reviver os revivalismos. E entre nós, muito particularmente, o neo-manuelino e o neogótico, como é o caso aqui da livraria Lelo Irmão. Aliás, costuma-se dizer que nunca se construiu tanto gótico, isto é, neogótico, como no século XIX. Afinal, era uma forma das novas elites sociais, nomeadamente da burguesia, de alguma forma se procurar nobilitar, afirmando o seu poder económico e agora também político, enfim, mandando construir casas, edifícios, no estilo que tinha, afinal, marcado na Idade Média o poder da nobreza, nomeadamente do gótico. Ora, é também este poder da burguesia, desta elite burguesa, que nós temos que compreender no aparecimento desta Catedral dos Livros no Porto. Porque, afinal, ela é, de alguma forma, também um corolário do peso da importância política, social e económica que a burguesia do Porto tinha tido durante todo o século XIX e ainda nestes inícios do século XX. Menos de 5 anos depois da inauguração da livraria Chadron dos Irmãos Lelo, entrava em funcionamento, a poucas dezenas de metros de distância, a Universidade do Porto. Foi criada pelo recém-triunfante regime republicano em 1911, mas é ela também, a Universidade, o corolário de uma preocupação que a burguesia portuense há muito tinha com o ensino, nomeadamente o ensino técnico. A Universidade, de resto, vem substituir a Academia Politécnica, que aqui já existia há bastante tempo. Isto para falar de outras estruturas de ensino que podemos remontar pelo menos ao século XVIII. Esta preocupação com a formação técnica, esta preocupação cultural desta burguesia irrequieta, dinâmica, mas é também de uma burguesia que está empenhada na modernização do país. E por isso não admira que a burguesia portuense tenha também marcado a política do século XIX, todo o século XIX. Se não vejamos, onde é que teve início a Revolução Liberal de 1820? Pois, foi no Porto. E quando, alguns anos depois, o regime liberal é de novo posto em causa pelo miguelismo, onde é que os liberais vão resistir durante um ano e vão garantir o definitivo triunfo do liberalismo? No Porto, no cerco do Porto entre 1832 e 33. E depois as prometidas reformas liberais nunca mais são implementadas e é um homem do Porto, Passos Manuel, e o setembrismo que acabarão por avançar com as profundas reformas de que o país precisava. Mas será também os burgueses do Porto que, a reboque de uma revolta popular, a Maria da Fonte, irão depois fazer explotar a patuleia, tentando impor a Lisboa as ansiadas reformas, o arranque industrial, o desenvolvimento dos transportes e das comunicações que tardavam. Como de resto veremos o Porto depois a estar muito envolvido no período que segue, onde finalmente estas transformações vão começar-se a implementar, a regeneração. Mas será também o Porto a fazer cair o todo-poderoso Fontes Pereira de Melo com a revolta da Janeirinha, da origem de um histórico jornal da cidade, o 1º de janeiro. Enfim, é esta burguesia irrequieta que marca também a política que fará com que a primeira tentativa de implantação do regime republicano no nosso país tenha lugar no Porto.
famosa revolta de 31 de janeiro? Será o Porto a eleger os primeiros deputados republicanos às Cortes? É esta burguesia, estes homens do comércio, estes homens do negócio do Porto, empenhados nas transformações políticas e na modernização do país, que estão também receptivos às questões culturais e por isso vão também empenhar-se no aparecimento da Universidade do Porto, como já 5 anos antes tinham estado presentes em força na inauguração dessa catedral do saber que era a Livraria Lelo. Nomes incontornáveis como o pensador Guerra Junqueiro, como o grande jornalista e benemérito diretor do Comércio do Porto, Bento Carqueja, como homens da ciência, Leite de Vasconcelos, por exemplo, ou então esse irrequieto homem dos 1000 saberes e das 1000 técnicas, pioneiro do cinema e da fotografia, Aurélio Paz dos Reis. Nomes grandes, presentes na inauguração desta livraria, desta catedral da cultura. E se o visitante fica surpreendido com a fachada revivalista, mas também com esses apontamentos de arte nova, bom, quando entra na Lelo, a surpresa é total. Os motivos decorativos são, de facto, belíssimos e surpreendentes. Motivos decorativos em madeira, mas socorrendo-se uma vez mais desses materiais na época completamente modernos, como era o caso do betão. Por exemplo, aquele que é um dos espaços mais emblemáticos da livraria, a sua belíssima escadaria, ao contrário do que muita gente pensa, não é em madeira, mas sim em betão, algo verdadeiramente novo na época. Ou, por exemplo, este aspecto curioso. Ainda hoje podemos observar os carris, por onde durante muito tempo circulavam os livros dentro da livraria. Uma livraria que, devido a toda esta belíssima decoração, se tornou numa referência internacional. Órgãos de comunicação social bem conhecidos como Times ou The Guardian classificaram a livraria como uma das mais belas livrarias do mundo. E mais recentemente a cadeia de televisão CNN considerou-a mesmo a mais bela livraria. Isso faz com que gente de todo lado venha até à Livraria Lelo. Hoje em dia também muitas outras pessoas vêm cá por um outro motivo, por causa de Harry Potter. Sim, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, viveu durante vários anos no Porto, foi aqui professora de inglês. Aqui começou a escrever Harry Potter e alguns estudiosos, ela nunca o revelou, mas defendem que a cidade do Porto está muito presente como motivo inspirador da obra da escritora e que esta livraria, de algum modo, a poderá ter influenciado quando descreve a famosa biblioteca da Universidade dos Feiticeiros. Bom, mas estamos de facto perante uma catedral como todas as catedrais, é inundada de luz, a luz da sabedoria, do iluminismo. Uma luz que aqui nos chega através de um vitral. Um vitral que nos é dominado pela divisa da Livraria Lelo.
Decus in labore. A dignidade está no trabalho. É um gigantesco vitral com mais de 8 metros de comprimento, constituído por muitos e pequenos vidros, mais de 1 milhar. Bom, um vitral que se encontrava bastante deteriorado. Desde 1906 vinha ganhando uma enorme folga. Alguns dos vidros tinham-se já perdido e por isso, muito recentemente, foi objeto de uma profunda intervenção de restauro, de limpeza, mas também de restauro. Se bem que os vidros em falta e substituídos representam menos de 1% da superfície deste vitral, que agora limpo inunda de luz a livraria, a mesma luz de 1906. Mas havia imenso pó, não só por cima, mas também, curiosamente, por debaixo do vitral. Pó acumulado pela poluição da cidade ao longo de mais de um século. E nem sequer nos podemos esquecer que durante muito tempo era possível fumar dentro da livraria. Bom, mas esta nova luz que inunda a livraria é apenas uma parte de um conjunto de restauros a que a livraria foi sujeita muito recentemente. E as descobertas e intervenções mais surpreendentes foram as da fachada. São milhares de pessoas que diariamente entram e utilizam, desfrutam deste espaço verdadeiramente excepcional que é a livraria Lelo. Claro que tal acaba por ter um impacto na conservação do imóvel e por isso, recentemente, a livraria tem sido objeto de um conjunto de intervenções de restauro. Algumas já decorreram, como foi o caso da intervenção que podemos contemplar no vitral, outras estão anunciadas para breve. Mas estas intervenções não só permitem restaurar o edifício, mas devolver-lhe o seu aspecto original e, por vezes, de uma forma surpreendente. Foi o que aconteceu com a fachada. Porque é verdade que os documentos datados da sua inauguração, em 1906, nos falavam de uma fachada de cores vivas. Fotografias da época, embora a preto e branco, mas com grandes tonalidades de cinzento, faziam também com que parecesse que a fachada tinha muito mais cores. Mas afinal, onde é que elas estavam? Pois bem, não foi só o vitral que ao longo destes 110 anos foi acumulando pó. Também a fachada foi acumulando sucessivas camadas de pintura. Pelo menos 6 vezes a fachada foi pintada com mais do que uma de mão. O restauro, também com base em análises químicas, permitiu perceber que pelo menos 12 camadas de tinta ocultavam a fachada original. E por isso todos nós conhecíamos a fachada com aquele aspecto bege, apenas com um ou outro traço a negro e alguns avermelhados. E afinal, retiradas essas camadas, restaurada a fachada do original, aparecem-nos estes verdes, amarelos, vermelhos, estas belíssimas figuras femininas pintadas por José Billman. Enfim, é apenas uma das muitas surpresas que estas intervenções de restauro nos reservam em todos os monumentos e também aqui na Lelo. E haverá mais, mas isso serão já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.